Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos enfrentar simulado de 30 questões, preparado com as peculiaridades do Código de Trânsito Brasileiro. A ideia é fazer você enfrentar as dificuldades da lei, as peculiaridades da lei, naquilo que você possa realmente tropeçar na sua prova. Então vamos parar de blá 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 e vamos enfrentar as questões aí da prova. Primeira questão é uma questão de sinalização de regulamentação, em que você vai enfrentar duas sinalizações de preferência de passagem com uma peculiaridade. Quando você se depara com a sinalização que é um octógono e com a sinalização que é de a preferência, o octógono você para sempre. A de a preferência você para se vier veículo na outra mão. Beleza. Mas o detalhe não é você, o detalhe é o outro. O outro, ele observa o octógono por trás, ou seja, ele não lê nada, mas ele vê um octógono por trás. O outro vê um triângulo por trás. Quem vê um octógono por trás sabe que você está vendo pela frente. Quem vê um triângulo por trás, sem nada escrito, sabe que você vê pela frente. Então, quem vê por trás segue, quem vê por trás também segue. Então, o relacionamento com a forma, ele faz total sentido. Dessa forma, você não pode colocar uma informação complementar. Para você colocar uma informação complementar, você teria que desfazer a forma e escrever aqui a informação complementar. E esse relacionamento com a preferência de passagem iria ficar complicado. Então, a forma é muitíssimo importante e iria ficar desconfigurada com a informação complementar, o que faz a questão ficar correta. Próxima questão. Sempre que uma sinalização de regulamentação for desrespeitada, em tese, uma sanção deve ser aplicada. A questão está corretíssima e chama atenção para o seguinte detalhe. Quando você enfrenta o tema sinalização e relaciona com sanção, você deve focar que só dois tipos de sinalização tem sanção relacionada. É a de regulamentação e a sinalização horizontal. No entanto, a horizontal somente em alguns casos tem poder de regulamentação. A de advertência nunca tem poder de regulamentação, ou seja, você não tem como desrespeitar uma sinalização que te informa. A sinalização de indicação, você não tem como desrespeitar uma sinalização que te indica para onde você quer ir. Entendemos? Tranquilo? Isso é importante, porque isso é perguntado muitíssimo em prova. Então, sempre que uma sinalização de regulamentação for desrespeitada, em tese, uma sanção deve ser aplicada. Questão correta. Próxima questão. Sempre que uma sinalização de advertência for desrespeitada, em tese, uma sanção deve ser aplicada. Questão errada. Próxima questão. Sempre que uma sinalização de indicação for desrespeitada, em tese, uma sanção deve ser aplicada. Questão errada. Próxima questão. Sempre que uma sinalização horizontal for desrespeitada, em tese, uma sanção deve ser aplicada. Não é sempre, aqui é às vezes. Questão errada. Próxima questão. Próxima questão trata da sinalização de advertência. Cuidado, sinalização de advertência é aquele quadrado em pé, que tem exceção quanto à forma. Você tem o sentido único, você tem o sentido duplo e você tem a Cruz de Santander, que é exceção quanto à forma. Quanto à cor, você tem a sinalização de obra, que é da cor laranja, e você também tem o semáforo à frente, que é uma exceção quanto à cor também. No entanto, a sinalização de obra, que é na cor laranja, ela é laranja porque você encontra na obra. Qualquer sinalização de advertência que for colocada em obra, a cor deve ser laranja. E essa aqui é sempre laranja porque você só pode utilizá-la na obra. Tranquilo? Com essa informação, a gente enfrenta a questão.
A sinalização de advertência abaixo obras é a única que pode se apresentar na cor laranja. Errada. Questão errada. Qualquer sinalização de obra, volta ali por favor. Qualquer sinalização de obra, qualquer sinalização de advertência que for colocada na obra, a cor deve ser laranja. Próxima questão. O condutor jamais estará obrigado a parar no semáforo com a luz amarela acesa. Cuidado, hein? Olha que a gente está brincando de anexo 2 com questões elementares. Eu estou aqui dando um cheirinho de legislação de trânsito. Isso não é curso de legislação de trânsito. Curso de legislação de trânsito é um curso de 50 horas de legislação. Isso aqui é um cheirinho, é um deguste, né? É um deguste, é igual eu faço lá no Insta, né? Você vai lá no Insta, eu tenho uma série no Instagram que é infrações de trânsito, né? Então, igual do Netflix, né? @prof, né, Leandro Macedo, tem uma série lá, mas aquilo é um cheirinho, aquilo não é curso. É igual o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um cheirinho. Beleza? Então aqui, ó, o condutor jamais estará obrigado a parar no semáforo com a luz amarela acesa. Será? É uma coisa muito interessante, né? Eu pergunto normalmente para o aluno assim: quando você vê o amarelo, você para ou segue? Tem aluno que diz que para, tem aluno que diz que segue. Evidente que está amarelo, você tem que parar. Mas você pode seguir? Pode. Quando você perceber que o veículo da traseira, que está à tua traseira, não vai parar. Né? O cara está desatento. Aí você segue para não tomar uma pancada na traseira. É uma justificativa legal. Tanto é que não existe radar de semáforo para amarelo, porque tem uma subjetividade. Se existe essa subjetividade, você não pode ter radar para semáforo para o amarelo. Tranquilo. Mas o agente de trânsito, se não tiver ninguém na tua traseira, tiver amarelo e você seguir, ele pode te autuar porque você fez a transposição no amarelo. Qual é a infração de transpor a luz amarela do semáforo? Qual é a infração de transpor a luz amarela do semáforo? É a mesma infração, é a mesma natureza da infração de transpor a vermelha, que é a mesma natureza de transpor o octógono, parada obrigatória, que é a mesma de transpor essa placa aqui, olha. Que placa é essa aqui? Alfândega, que também é parada obrigatória. Beleza? Que é artigo 208, que é uma infração de natureza gravíssima. Beleza? Então o condutor jamais está obrigado a parar com a luz amarela acesa do semáforo? Errado, né? Errado. Só por curiosidade, o foco de pedestre tem 3 cores. Quais são as cores? Verde, vermelho e qual a terceira cor? É amarelo? Não. É verde piscante ou é vermelho piscante? A pessoa não anda a pé, né? É vermelho piscante. Beleza? Então aqui, questão errada, próxima questão. A natureza da infração de desrespeito à parada obrigatória é a mesma de transpor a luz vermelha do semáforo, sendo ambas gravíssimas. Acabamos de falar, questão correta. Próxima questão. Aqui, olha, foi uma questão extremamente maldosa e a ideia foi te obrigar a ler o anexo 2. Perceba que isso aqui é pressão que eu estou te dando, é uma pressão que eu estou te dando para amanhã você acordar lendo o anexo 2. Você está lendo o anexo 2? Eu peguei um tópico que é literalidade para você ler. O que é sinalização vertical? É um subsistema, né? Porque existe um sistema chamado sinalização. É um subsistema de sinalização viária. Porque essa pergunta, da forma que está aqui, caiu na prova da PRF 2008. Então é um subsistema de sinalização vertical, cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente placa fixada ao lado suspenso sobre a pista, transmitindo mensagem de caráter permanente, eventualmente variável, através de legenda, símbolo, pré-reconhecido, instrumento. Beleza.
É da forma que está lá, questão correta. Isso é literalidade do anexo. Questão correta, próxima questão. Aqui a ideia também é te obrigar a se relacionar com placas. Você como condutor, você tem a obrigação de saber. Mas eu vejo em sala de aula que o aluno não sabe coisas básicas, né? Proibido trânsito de trator e máquina agrícola. Isso aqui não é proibido trânsito de automóvel, né? É proibido trânsito de quê? De veículo automotor. Isso aqui é proibido trânsito de caminhão. Eu pergunto o aluno se pode transitar caminhonete, ele não sabe. Pode, é só caminhão que não pode, né? Aqui não é limite por eixo, né? Aqui é de PBT. Por eixo é outra placa. Então o aluno ele se perde, né? Ele se perde. Então a ideia é trazer o aluno para as placas de sinalização. A placa R10, né? A R10, essa aqui, ó. Proíbe apenas o trânsito de automóveis. Não, de automóvel não, é de veículo automotor. Questão errada. Próxima. A placa R13, R13. Proíbe apenas o trânsito de trator. Não, é trator e máquina agrícola. Próxima. A placa R9, R9. Proíbe tanto trânsito de caminhões quanto caminhonete. Errada. Beleza? Errada. Aqui é só caminhões. Próxima. A placa R14 refere-se ao limite máximo por eixo. Não, aqui é PBT. Próxima. A próxima questão, também com finalidade de te maltratar, saber se você está se relacionando com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que foi cobrada na prova da PRF 2008. Você está estudando o anexo 1, meu aluno? Ou você só está lendo Sistema Nacional de Trânsito, só está lendo infrações de trânsito? Não sei, eu quero saber. Estou aqui para cobrar. Entendemos? Entrei no projeto para cobrar. Vai estudar tudo, porra. Tem que estudar tudo. Que brincadeira é essa com a vida? Prova daqui a pouco, porra. Vamos passar nessa porra. Beleza? Aqui, ó. Lotação. Lotação. Brincadeira, né? Lotação. Carga útil máxima, incluindo carga e passageiro, que o veículo transporta, expressa em quilograma. Olha, a lotação é o que embarca e desembarca do veículo. Beleza? Porque o aluno pergunta assim, equipamento obrigatório. Tá na lotação? Não, porque embarca no veículo e fica no veículo. Porque você tem aqui, ó, o veículo é a tara. Peso do veículo é a tara. O que você bota no veículo, que é a carga, é a lotação. Quando você soma a tara e a lotação, você acha o quê? O peso bruto total. Aí o aluno fica naquela loucura do que está na tara e do que está na lotação. Equipamento obrigatório. O equipamento obrigatório está aqui. O combustível está aqui. As pessoas estão aqui. Os passageiros estão aqui. Por quê? Porque o que embarca e desembarca é lotação. O que embarca e fica é tara. É assim que você vai memorizar. Beleza? Tara é o peso do veículo vazio. Lotação é a carga máxima que ele pode transportar, ou é a carga útil máxima. E PBT é o peso máximo que um veículo pode pesar sem danificar o pavimento, que numericamente é a tara mais a lotação. Tranquilo? Tranquilo? Bem, então aqui está correto, né? A definição está no anexo 1, próxima questão. Lote lindeiro. O lote lindeiro é aquilo que margeia a via, né? Você tem aqui a pista, ao lado da pista você tem o acostamento e destinado à duplicação da via você tem o lote lindeiro. E aquilo que você tem circunscrição sobre
você chama de faixa de domínio. Então, isso que está ao lado do acostamento, margeando, você chama de lote lindeiro. Lote lindeiro, aquele situado ao longo das vias urbanas e rurais e com elas se delimitam. Tem aluno que acha que só existe essa área ao lado da via, na via rural, porque normalmente a gente faz ilustração com acostamento, mas existe uma área de controle também nas vias urbanas, tranquilo? Existe essa área de controle, ou pelo menos previsão legal, de lote lindeiro em via urbana. A questão está correta. Próxima questão. Luz alta. Isso é legal, né? De vez em quando a gente interagir, né? Conceito de luz alta e de luz baixa, né? A luz alta, quando a gente fala, na verdade a gente fala de farol, é legal você pensar, quando a gente fala de farol, ou luz, é legal você pensar no seguinte, olha. Farol principal e no farol auxiliar. No principal você pensa no alto e no baixo. No auxiliar você pensa no milha e no neblina. O alto, o farol alto é aquele que é para longa distância. O baixo é para iluminar a frente do veículo. O farol de milha também é para longa distância. O de neblina, ele também vai iluminar na frente do veículo. O farol principal é equipamento obrigatório. O auxiliar é acessório. O farol de milha é acessório do alto. O de neblina é acessório do baixo. O milha, como é acessório do alto, ele só liga quando o alto estiver ligado. Ele não pode ligar sozinho, senão é acessório proibido. O neblina só liga se o baixo estiver ligado, senão é acessório proibido. Não é obrigado a ter um acessório, mas se tiver tem que funcionar. Beleza? Luz alta, faixa de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Beleza, é assim que está. Se cai direção defensiva na sua prova, você teria que saber esse número, que distância é essa, mas não cai, é a uma distância longa. Beleza? Próxima questão. Aqui nós vamos enfrentar questão de responsabilidade, que é muito importante você dominar o tema responsabilidade. Vamos lá, questão de responsabilidade. Olha, quando a gente fala de responsabilidade em prova, é legal você pensar o seguinte, olha. Responsabilidade. Pensa em condutor e pensa em proprietário. Mas antes de enfrentar responsabilidade, você tem que saber qual é a regra no CTB. Artigo 266 diz o seguinte, olha. A regra é o princípio da cumulatividade. Anotou? Bem, segundo comentário, 257, parágrafo 1º. 257, parágrafo 1º. Se você tiver uma infração de responsabilidade de condutor somada com uma de proprietário, 2 autos de infração devem ser lavrados. Leandro, o que é responsabilidade do condutor, o que é responsabilidade do proprietário? Condutor, os atos praticados na direção é do condutor. Proprietário, aquilo que é problema de documento é responsabilidade do proprietário. Tanto o documento do veículo como o documento do condutor, a responsabilidade é do proprietário. Condições do veículo e condições do condutor, problema do proprietário. Condutor bêbado, proprietário responde. Veículo danificado, equipamento obrigatório, proprietário responde. Tranquilo? Então, condições do veículo, condições do condutor, documento do veículo, documento do condutor, responsabilidade do proprietário. Atos praticados na direção, responsabilidade do condutor. Estacionamento, circulação, parada, responsabilidade do condutor. Beleza? Então, se tiver presente uma infração de condutor, outra de proprietário, 2 autos de infração. Essa é uma outra regra. Tranquilo? Bem, agora, é legal você pensar quando você tem uma de condutor com outra de condutor
uma de proprietário presente com outra de proprietário presente. Aí é que entra aquela história que os professores ficam vendendo aí das infrações concomitantes e das infrações concorrentes. Você só pode falar de infração concomitante concorrente se for duas de condutor e duas de proprietário. Se falar sobre isso aqui sem mencionar essa condição antes, que isso aqui é uma condição sine qua non, ela tem que estar presente para você falar disso, você está chovendo molhado, você está falando de nada. Beleza? Infração concorrente, concorre, duas coisas que concorrem tem um vencedor, um auto de infração. Concomitante tem dois autos de infração. Então, na verdade, a dificuldade do aluno é a concorrente. Por quê? A regra do CTB é a infração cumulativa, dois autos de infração. Condutor e proprietário, dois autos de infração. Infração concomitante, dois autos de infração. Infração concorrente é o único caso de um único auto de infração. Então, se você não souber o que faz, dois autos de infração. Beleza? Beleza. Estatisticamente, se tiver que bicar na prova, dois autos de infração. Tranquilo? Beleza. Beleza. O que seria concomitante e concorrente? A concorrente, o exemplo clássico, que é o que o CONTRAN dá, é ultrapassar e transitar no acostamento. O cara, para ultrapassar um veículo no acostamento, ele tem que passar pelo acostamento. Então, esse ato é necessário, né? É o artigo 202 combinado com o 93 do CTB. Então, necessariamente, ele só responde pelo 202. E a concomitante é o cara que, para passar ao lado de uma bicicleta, ele tem que guardar a distância de 1,5 m. Você tem como dissociar as infrações. Você tem como passar pela bicicleta sem reduzir a velocidade, você pode passar veloz e tirando fininho, você pode passar devagar e tirando fininho, você pode passar devagar distante, que é o artigo 220.13 combinado com o 201. Então, a concomitante, você aplica as duas, beleza? Isso aqui foi regulamentado na resolução 371, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Tranquilo? E o outro caso de responsabilidade é a responsabilidade nas infrações de excesso de peso. Você tem o chamado excesso no PBT, que é quando você pega um caminhão e coloca na balança e está mais pesado do que pode. E você tem o chamado excesso no eixo, quando toda a carga está sobre um único eixo. O eixo está mais pesado do que pode. Aí aqui você tem a responsabilidade do embarcador e do transportador. Embarcador é o dono da carga, beleza? É o cara que expede a nota fiscal. Transportador é o cara que arruma a carga no veículo e é o dono do veículo, ou responsável pelo veículo. Então, tem esse caso de responsabilidade. O embarcador é responsável sozinho quando ele engana o transportador. Ele bota na nota fiscal um valor falso, aí o embarcador arruma a mercadoria de forma errada, né? Aí bota tudo em cima de um eixo, aí dá excesso no eixo, que responde ao embarcador, porque ele enganou o transportador. Ele bota mais mercadoria no caminhão do que podia, aí dá excesso no PBT, responsabilidade do embarcador. Responsabilidade do transportador. Ele pega diversos embarcadores com mercadoria pequena, soma tudo, bota no seu veículo e dá um peso absurdo. Aí dá excesso de peso, responde o transportador. E tem o caso que a responsabilidade é dos dois. O embarcador contrata um caminhão que não dá, bota o valor certo na nota, é bandido a esse ponto, e o transportador aceita isso. Ou seja, ele sabe que não dá e aceita, os dois sabem da sacanagem e seguem. Aí a responsabilidade é de ambos. Beleza? Então aqui, ó. Aos proprietários de controle de veículos serão impostas concomitantemente penalidades que trata o CTB toda vez que houver responsabilidade solidária em preceito que lhes couber observar. Então aqui ele está falando de responsabilidade de proprietário e condutor, né, dizendo que cada um responde per si. Ou seja, dois autos de infração quando a falta estiver presente, for comum, do tipo, eu coloco um inabilitado no meu carro, eu respondo pela infração de entregar a direção e aquele cara responde por dirigir, por não possuir habilitação. Questão correta.
Próxima questão. O proprietário caberá sempre a responsabilidade pela prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições para o veículo na via terrestre. Perceba que a questão também está correta, porque o proprietário responde pela habilitação legal e compatível de seus condutores. Questão correta. Próxima questão. O condutor pelas infrações e os atos praticados na direção do veículo. Próxima questão. O transportador responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso no eixo ou peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente. Aqui não é o transportador. Aqui é o embarcador, porque o peso foi declarado. Aqui, ó. Na nota fiscal foi declarado um valor abaixo do aferido. Aqui está falando de uma nota fiscal fria. Se a nota fiscal é fria, quem responde é o embarcador. Questão errada. Próxima questão. Aqui, o embarcador é responsável por infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos quando a carga for de mais um embarcador. Não. Aqui, ó, são vários embarcadores. Quem responde é o transportador. Questão errada, próxima questão. Transportador responde junto se com excesso no PBT, se na nota tiver além do valor legal. Questão correta, próxima questão. Aqui é uma questão sobre construção veicular, muito interessante também, né? É o artigo 125 do CTB, é um artigo que o aluno normalmente não se relaciona, por isso que está aí no seu simulado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para você dar uma desestressada. Procedimento, né? Aqui, olha. Vamos construir um veículo aqui, ó. Comigo, ó. Vamos construir um veículo. Tá? Veículos CCT, beleza? Essa é uma marca que a gente criou agora. CCT. CCT 3.0. Isso é um veículo. Marca CCT 3.0. Tranquilo? Beleza. Fabricante Leandro Macedo. Eu fabriquei esse veículo. Eu posso colocar ele à venda? Posso fabricar 1000 dele e colocar à venda? Não, né? Você sabe que eu, como fabricante do veículo, eu tenho que providenciar um certificado de segurança veicular. Todo fabricante de veículo, diz o artigo 103, tem que providenciar um certificado de segurança, mandar para o Denatran. O Denatran vai me retornar com o código marca, modelo e versão, um certificado de adequação à legislação de trânsito, dizendo que eu posso fabricar o meu veículo em série. Uma vez eu recebendo essas autorizações, eu posso começar a fabricar em série para colocar à venda. Né? Esse meu veículo ali era o protótipo. E agora eu vou fazer minha fabricação em série para colocar meu veículo à venda. Uma vez eu fazendo a fabricação em série, eu vou começar a individualizar meu veículo e colocar eles no Renavan, já individualizado. O Renavan fica lá no Denatran também. E agora eu vou individualizar. E para individualizar esses veículos aqui, eu tenho que formar o Denatran as características, o chassi, os agregados, né? Aqui lê o número do motor, né? Coisas do tipo. Isso aqui é uma informação que o fabricante tem que passar após fabricar o veículo. Essa informação está no artigo 125. Quem informa isso é o fabricante do veículo, o importador, pessoa jurídica, ou a repartição aduaneira, se o importador for pessoa física. Tranquilo? Antes da comercialização. Se esse veículo aqui for comprado por um particular, esse particular adquire o veículo,
né? Adquire o veículo, leva o veículo no Detran, aí lá no Detran você vai fazer o primeiro registro, junto com o primeiro licenciamento, vai ser colocada a placa e tudo isso aqui vai ser informado ao Renavan. Aí fechou o ciclo do veículo. Beleza? Assim que é feito. Então, a pergunta é: as informações sobre o chassi monobloco agregado devem ser prestadas ao Renavan pelo fabricante ou montadora antes da comercialização, no caso de veículo nacional. A questão está correta. Próxima questão. Pelo órgão alfandegário, se for importado por pessoa física, está correto também. Próxima questão. Pelo importador, se for pessoa jurídica, está correta. Próxima questão. As informações recebidas pelo Renavan serão repassadas ao Detran, responsável pelo registro, devendo comunicar ao Renavan tão logo o veículo seja registrado. Verdade, né? O Detran tem acesso a essa informação para que ele possa emplacar o veículo, né? Porque senão você pega um veículo feito pelo Zé Mané da esquina e vai lá e emplaca. O Detran tem acesso a esse pré-cadastro, né, para poder botar a placa no veículo. Ele só vai emplacar o veículo após ter acesso ao pré-cadastro. Beleza. E depois ele completa o pré-cadastro. Aqui, olha, é bem legal da gente... Eu coloquei esse texto aqui para te dar uma noção de como fazer prova do CESP, né? É um bate-papo final nosso, né? Deve ser nossa última questão. Deixa eu apagar aqui o quadro. Eu queria te chamar a atenção para o seguinte, olha. Só um minutinho. É importante, você que vai enfrentar provas, certo e errado, você ter algumas informações legais, né? Quando você enfrentar um texto monstro numa prova certo e errado, eu gostaria que você não lesse o texto, você fosse direto para a questão. Beleza? O texto ele só te cansa, você não tem muito tempo para ler o texto. Esse é um primeiro comentário. Segundo comentário, questões de certo e errado em que você observa que a questão fala menos do que deveria. Essa questão ela não está errada, ela está certa. Questão incompleta, em prova certa e errada, ela está certa. Para tirar a habilitação, o penalmente imputável pode tirar a habilitação. Falta coisa? Falta, mas pode? Pode. Se você disser que está errado, você está dizendo que não pode, e pode. A exceção não contamina a regra. A casa é asilo inviolável do morador. Tem exceção? Tem, pode entrar em casos de flagrante delito. Então a exceção não contamina a regra. Então é legal você ficar fazendo prova para que você possa crescer de conteúdo. É importante você estar fazendo prova. É importante. Beleza? É importante você estar fazendo prova. Tranquilo? Então é isso. Então tá vendo esse texto aqui? Que provavelmente vai te falar sobre o Jerico, que é uma máquina agrícola e tal, que hoje não precisa ser emplacado, não precisa ser licenciado, basta um registro no Ministério da Agricultura, né? Foi regulamentado lá pela Lei 13.154, basta o registro no Ministério da Agricultura, blá, 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 blá. Beleza, você já sabe que você já estudou. Você já estudou, então não precisa ler nada. Próximo slide, por favor. Vamos para as questões, pô. O desenho dele lindo e tal. Então, vamos lá. Os aparelhos automotores executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar na via pública, são sujeitos a registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, acessível. Questão correta, né? Isso aqui é o 115, parágrafo 4A. Beleza? Questão correta. Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, para efeito do registro do mapa, fica dispensado do CSV. Perfeito, isso aqui é o parágrafo 8º do artigo 115. Questão correta também. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública, também por condutor habilitado na categoria
C, o trator de roda. Trator de roda. Então, isso aqui na verdade eu me quebrei, né? Porque eu quis fazer uma questão que fosse errada, né? Mas quem tem C pode dirigir B, né? Eu queria fazer uma questão errada, porque para você conduzir equipamento agrícola, baixa a categoria B, né? Trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalho agrícola pode ser conduzido na via pública, também por condutor habilitado na categoria B. Pode, a categoria B. Na C pode? Pode também. Tranquilo? Então a questão está correta também. É possível conduzir o referido veículo, mesmo em via pública, em trechos menores sem possuir habilitação. Isso aqui está errado, isso aqui foi uma invenção da minha cabeça, essa aqui está errada. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro simulado, né, e dessa correção em vídeo. Nós temos curso completo lá no concurso com trânsito. Qualquer coisa, entre em contato no 999210467, é por onde eu posso tirar dúvida de vocês. Um abraço, beijo no coração.